Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 14 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: qualidade do ar piora na Ponta da Praia no inverno. Na Folha de São Paulo, a Alemanha é tetra no Maracanã. No Estadão, Alemanha é tetra. Semanal Boc News, Copa para rir e chorar. No Santa Portal, Alemanha é tetracampeã mundial. No G1 Santos e região, polícia acha carta com ameaça de morte em Santos. No portal da UOL, Luiz Felipe Scolari não é mais técnico da seleção brasileira. A revista Veja traz na capa: vai sobrar para ela. Chico. 8h06, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater questões portuárias. Vamos falar sobre as perspectivas e o futuro do Porto de Santos, especialmente. E isso, principalmente, após a substituição do ministro de Portos. Como se sabe, o ex-ministro Antônio Henrique Silveira, um técnico do governo federal, um funcionário de carreira, foi substituído pelo ex-governador da Bahia, César Borges, que é uma das lideranças do PR, o Partido da República. César Borges ocupava anteriormente o Ministério dos Transportes. Aliás, vale o registro que desde o início, desde o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PR, o Partido da República, integra o governo, a base aliada, e controla o poderoso e estratégico Ministério dos Transportes. Agora, continua controlando por meio do secretário executivo da pasta, Paulo Sérgio Passos, e também controla a Secretaria de Portos, que tem status de ministério. No programa de hoje nós vamos debater essa substituição, essa questão fundamental para a política portuária do Brasil, entre outros temas relevantes e importantes para o Porto de Santos, com o nosso convidado, que é o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de sol com algumas nuvens, sem chuva, segundo o Climatempo. A temperatura varia entre 13 e 25 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Obrigado, Paula. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes. Voltamos já. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo.
dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 14 de julho. Estamos ao vivo, recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos de Santos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Na última semana, um carro caiu no mar às margens do Porto de Santos. Amigos e familiares se reuniram no velório que aconteceu na Santa Casa de Santos. A reportagem é de Beatriz Lopes. O acidente aconteceu durante a madrugada, por volta das 3 horas. Foi neste trecho, próximo ao portão 4 do cais do Sabuó. Este portuário que trabalhava com as vítimas estranhou a ausência dos colegas. Nós sentimos a falta do veículo, do chofer, obviamente, e do nosso técnico portuário. Aí saímos procurando o que tinha acontecido, o rádio não respondia nem telefones. Aí nós fomos nos terminais, onde nós fazemos nosso trabalho, e eles nos deram informações, que se tinha passado ali ou não tinha passado, e fizemos o filme quando foi constatado que houve o acidente, eles caíram na água. O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento. A imprensa não teve acesso às imagens, mas de acordo com a Codesp, o veículo seguia paralelamente por este cais, quando sem nenhuma explicação ele desvia a rota, segue em direção ao mar e cai na água. O Corpo de Bombeiros só foi informado cerca de 5 horas após o acidente. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada, participou, fez um excelente trabalho, identificou até que brevemente o veículo onde ele estava e aí depois, com um guindaste, foi içado. Essas imagens mostram o momento em que o veículo é retirado do mar. Os corpos do motorista Cláudio Xavier dos Santos e do técnico portuário de fiscalização Raul Serafim Campos foram encontrados dentro do carro. Muito provavelmente entrou muita água no momento que ele caiu. Então, realmente não seria fácil para ele soltar cinto, dele abrir porta, dele sair. Deve ter sido muito rápido, no susto. E, infelizmente, não foi possível que algum deles sobrevivesse. A principal suspeita da polícia é que o motorista tenha passado mal. Ele estava numa velocidade baixa. Ele é muito experiente, ele tem 10 anos nessa profissão, ele é muito respeitado pelos colegas, nós conversamos com alguns colegas lá no local, sem problemas, aparentemente sem vícios, sem problemas com álcool, nada disso, um excelente profissional. Então, muito provavelmente, isso só com o resultado da perícia, mas ele deve ter passado mal súbito, algum problema que tenha apagado, e aí o outro colega do veículo não deu tempo de se socorrer, de fazer alguma coisa, e infelizmente aconteceu essa tragédia. Mas aí está a reportagem, um lamentável acidente esse que vitimou 2 portuários recentemente. Mas, secretário, nosso tema hoje, claro, é evidente, é Porto, e eu gostaria de começar essa entrevista, secretário, abordando exatamente a substituição do ministro de Portos, de um técnico por um político. Apesar de ser reconhecidamente também um técnico capaz, o ex-governador da Bahia, César Borja, um engenheiro de formação, mas o fato é que essa substituição, ela se deu realmente por motivações político-eleitorais para se ganhar um pouco mais de tempo na televisão, para a candidatura da presidente Dilma Rousseff, do PR, Partido da República, que continua controlando o Ministério dos Transportes e também agora a Secretaria de Portos. Bom dia, secretário. Bom dia, Chico. Bom dia, de Maria, nome de craque argentino, né? Exatamente. Uma tempos de Copa do Mundo. Uma oportunidade para cumprimentar os argentinos pela alegria que nos deu ontem, né? Pelo vice-campeonato, seria realmente desastroso. Pior do que perder para a Alemanha seria aguentar os argentinos campeões mundiais no Brasil, né? É verdade. Olha, Chico, em relação à substituição,
Basicamente é o que você disse, né? A motivação é política. Nós lamentamos, no momento em que houve a substituição aí do ministro Antônio Henrique, que estava indo relativamente bem, uma pessoa séria, uma pessoa capaz, enfim, vinha se tornando um interlocutor. A substituição agora, às vésperas do término do mandato, naturalmente não vai contribuir para a melhoria do processo, para o encaminhamento das questões que nós precisamos encaminhar. Faltando aí pouco mais de 5 meses, não tem muito o que fazer. Aliás, quando ele aprender alguma coisa sobre portos, né, certamente já será a época dele limpar as gavetas. Deixar o cargo, né? Então, mas de qualquer forma, o prefeito tem uma audiência pedida com o novo ministro. O tema, como sempre, são os problemas aqui, os conflitos que envolvem o Porto e Cidade, particularmente o que é manchete da tribuna de hoje, e que nada mais é do que a repetição de situações anteriores e que a cada momento se agrava. Isso é uma coisa inadmissível, é uma agressão à população santista e nós esperamos, sinceramente, pelo menos nesses 5 meses que restam, que possamos aí dar encaminhamento de uma maneira definitiva junto aí ao novo ministro, caso ele não possa resolver, sem dúvida, deixar o assunto encaminhado para quem vai sucedê-lo ali nessa importante pasta para a cidade, que é a Secretaria de Portos. Para o próximo governo, porque teremos eleições daqui a 3 meses e, portanto, evidentemente, o mandato já está se exaurindo, se encerrando, esse primeiro mandato da presidente Dilma, se é que ela vai obter um segundo mandato. Fernando de Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, secretário. Dentro dessa linha da mudança da própria Secretaria de Portos, também, um pouco antes, teve a mudança na própria CODESP aqui. Como é que está sendo a relação, já que havia uma gestão de pessoas aqui da região e houve uma mudança, um técnico de Brasília veio para cá. O que mudou positivamente ou negativamente nessa relação? Digamos assim, o novo presidente, o doutor Angelino, ele é uma pessoa que veio com uma missão específica, fazer andar certas coisas dentro da CODESP. Ele tem como missão principal a definição dos processos da CODESP e trabalhar os processos no sentido de uma melhor agilização. Se ele conseguir fazer isso, sem dúvida será um belo trabalho. Mas, lamentavelmente, o contexto que ele vem é esse contexto de extrema centralização em Brasília. Então, nós nós estamos, a partir da edição da nova lei e a partir do momento em que o governo federal começou a estruturar a forma como iria funcionar as coisas a partir da lei, nós temos tudo em Brasília. Então, ainda na sexta-feira, nós estamos discutindo a questão da dragagem. Passou a ser uma atribuição do governo federal. Já anterior, quer dizer, de aprofundamento, a CODESP sempre arrecadou um valor de dragagem e era o responsável pela dragagem. Isso foi diferente com essa dragagem de aprofundamento para os 15 metros, que foi uma atribuição tomada para si, que o governo federal tomou para si. Isso é uma dragagem que tem 3 anos e não tem eficiência ainda. Quer dizer, então a amostra do governo federal na entrada de um assunto importante como é a dragagem foi desastrosa. Então, nós continuamos com esse problema. Então, o principal problema hoje, para quem é usuário do Porto de Santos, é a dragagem. E a gente não consegue, efetivamente, ter os resultados que seria de se esperar ao se contratar a dragagem há cerca de 3 anos atrás, que o governo federal contratou. Então essa extrema centralização em Brasília é muito ruim, porque aqui se captam as informações, se vai para Brasília, se analisam as questões longe da situação real e isso acaba causando situações que realmente não gostaríamos que existissem. Mas, enfim, o presidente Angelino ele tem se mostrado aí cada vez mais, ele tem se colocado à disposição fim dos seus interlocutores, tem iniciado um processo de diálogo, mas ele também precisa aprender aqui como é que funcionam as coisas. Ele próprio, né, que é uma pessoa que não é um portuário, também vai precisar de um tempo. Enquanto isso, ele se focaliza lá internamente e nós esperamos que ele tenha sucesso, pelo menos nessas questões aí que diz respeito à melhoria dos processos dentro da CODESP.
Fernando. Secretário, o senhor comentando isso daí, eu me lembro lá nos anos 90, isso foi uma bandeira, quando o PSDB estava no governo, uma bandeira do governo federal, uma bandeira que os membros do PT, por exemplo, questão política, né? Oposição que seria, falavam muito da gestão tripartite. Isso passou, o PT entrou no governo e o que a gente vê, essa gestão nunca foi muito comentado na época, né? Era uma bandeira e hoje, obviamente, isso não acontece. Eu não sei também pelo fato de em São Paulo ser PSDB. Então é uma questão, uma picuinha bem política nesse aspecto. O que isso acaba atrapalhando? A gestão tripartite seria uma alternativa aí, o senhor acredita, para acabar essa centralização em Brasília? Eu acredito que sim. Olha, só lembrando então, no final do governo do Fernando Henrique, o governo do estado chegou a firmar com a Codesp e com o governo federal um documento que tratava justamente dessa questão. Lembro também que na época o cenário da Codesp era totalmente diverso do que o de hoje. A Codesp era uma empresa que não era lucrativa. A Codesp tinha muitas dívidas, enfim, tinha uma situação que era totalmente diferente. Hoje a Codesp é lucrativa, acabou de mandar 100 e tantos milhões de resultado para o governo federal, correspondente aos anos passados. Então, é uma empresa lucrativa. Claro, o próprio prefeito, com a edição da nova lei e essa centralização em Brasília, nos incumbiu de dar algumas sugestões visando uma participação maior do município na administração da Codesp. Então, nós somos acionistas minoritários da Codesp, então nós estamos vendo a possibilidade do município participar do Conselho de Administração. Enfim, nós estamos vendo fórmulas para que nós possamos estar mais perto da administração da Companhia Docas, tentando influenciar, trazer para, vamos dizer, para mais perto da nossa realidade as decisões da Codesp e de Brasília, né? Agora, secretário, o novo presidente da Codesp, o doutor Angelino Caputo e Oliveira, que mesmo no Jornal em Foque, também em outras entrevistas que concedeu ao assumir o cargo, ele colocou como prioridade a modernização das operações e da gestão na Codesp. Declarou, inclusive, que a Codesp está saneada financeiramente, equilibrada. O senhor acabou de dizer que ela apresentou um lucro. Mas, por outro lado, também a nova gestão pretende reavaliar a política tarifária da Codesp. Isso não vem agravar ainda mais o cenário? Ou seja, o Porto de Santos é considerado um dos mais caros do país, se não o mais caro? Ou seja, há necessidade, tendo em vista esse equilíbrio financeiro aludido, há necessidade de se reavaliar a política tarifária? Chico, eu sou conselheiro do CAP e eu coloquei essa situação. Nós temos que ter uma releitura do papel da Codesp. A Codesp é uma empresa que precisa dar lucro, é uma empresa que vai se prestar a receber as orientações de Brasília. Qual será o papel da Codesp? E eu citei, por exemplo, a Codesp arrecada valores na tarifa portuária para fazer a dragagem. Mas agora, conforme determinações do governo federal, a dragagem agora é um problema da CEP. Sim. Então, aí, numa discussão assim, dentro do CAP, assim, muito rapidamente sobre esse assunto, a diretoria da Codesp, o próprio presidente Angelino, disse o seguinte: não, mas o que nós arrecadamos serve para pagar outras coisas. Então, esse papel da Codesp, eu acho que, junto com essa discussão de modernização dos processos, enfim, tem que vir também uma discussão em relação a qual será, então, o novo papel da Codesp. Sim. Porque ela é uma empresa que tem finalidade de dar lucro. Qual é uma empresa que vai prestar serviço? Qual será o papel da Codesp? É isso que nós devemos também acompanhar de perto e trazer essa discussão no âmbito do CAP e também na própria sociedade discutir. Cabe à Codesp, então, aumentar as tarifas, ter lucro e transferir para o governo federal, ou ser uma empresa mais competitiva, mais eficiente, basicamente sem fins lucrativos, de prestação de serviço para o maior porto do Brasil. Fernando Maria. Secretário, voltando a falar da dragagem, né, a gente percebe que houve um aprofundamento em vários pontos, porém existem, especialmente alguns terminais, sofrem com sérios problemas. Quais são os principais problemas aí que o senhor tem acompanhado a respeito da falta de dragagem, e especialmente nos berços de atracação, que é um problema sério? Não adianta ter o acesso ao local, é que nem o carro, né? O carro entra na garagem, mas entra
na garagem subterrânea, mas não entra na garagem mesmo. Então, a empresa que fazia a dragagem do canal acabou se desentendendo e teve seu contrato rescindido. Isso. A empresa que era contratada pela Codesp para fazer a dragagem dos berços teve sérias dificuldades financeiras e também teve o seu contrato rescindido. Então, o que está se fazendo são os remendos. Enquanto isso, nós, na reunião de sexta-feira, nós chegamos à conclusão aí que nós temos de defasagem de material que já está depositado e que está assoreando o canal e os berços, mais de 2 milhões de metros cúbicos. Ainda considerando o que precisa ser dragado anualmente para a manutenção das profundidades alcançadas, daria alguma coisa aí como 8 milhões de metros cúbicos. E enquanto isso que a gente está trabalhando com contratos emergenciais, o contrato que a CEP pretende celebrar tem resultado vazio, não tem tido aí deserto, né? Exatamente, tem deserto, né? E então o que a gente percebe é que as empresas de dragagem estão numa verdadeira queda de braço com a CEP, não só em Santos, mas em todos os portos do Brasil. Então tem alguma coisa errada. Questão do custo, seria a questão do custo, secretário? Olha, me parece aí que custo, critério, tempo de exposição, né? 3 anos, as empresas entendem que muita coisa muda e o critério de quando se acha um material, alguma coisa submerso, como é que aquilo é tratado. Então tem uma série de questões que as empresas de dragagem não acham que ofereçam muita segurança e, por outro lado, a CEP acha que está havendo um certo abuso também na questão do que está se propondo em termos de valor. Enfim, nós temos essa briga, alguma coisa precisa ser feita. Uma das coisas que se pensou, aliás, o governo, o Roberto Requião, propôs isso no passado, era o porto ter a sua própria draga. No caso de Santos, até nós precisaríamos até de mais uma draga, porque a draga de canal é diferente da draga que draga os berços. Mas eu acho que é uma questão, eu acho que nós precisamos a cada momento propor soluções. No passado nós já tivemos aí a empresa de dragagem brasileira, que foi um desastre, que era muito mal administrada. Quem sabe agora se o Porto de Santos, pelo tamanho, pela importância, de repente a gente não pode ter aqui no porto a sua dragagem própria, enfim, eficiente, eliminando de uma vez por todas esse problema de dragagem que, para quem é usuário, para os armadores em particular, que encomendam os seus navios de acordo com as projeções de calado que o porto vai ter, então, ou seja, ele precisa de previsibilidade, precisa de segurança para enfim, frequentar o porto, né? Então, quem sabe a gente consiga resolver isso. Aliás, a propósito, Fernando, secretário, aqui neste programa também, recentemente, o ex-deputado federal Gastão Henrique fez uma referência com relação à dragagem de aprofundamento, enfim, e dizendo que é uma coisa tão importante, tão fundamental, que no Porto de Nova York, quem draga o porto é exatamente o Exército, são as Forças Armadas. As Forças Armadas realizam esse trabalho de dragagem, tamanha a importância que a dragagem para os portos no mundo inteiro. E aqui no Brasil não se consegue nenhuma empresa para se efetuar de modo adequado essa dragagem de aprofundamento no maior porto do Brasil, um dos maiores portos do hemisfério sul. A engenharia do Exército, que é sempre muito elogiada, no passado recente trabalhou em São Francisco do Sul, num berço de dragação. Então, não sei, eu acho que de repente, né, tem aí um conhecimento. Questão de interesse público, né? Questão de interesse público mais em conta, enfim, por que não? Eu acho que nós temos que nos reinventar. Muita coisa precisa mudar, particularmente em relação à dragagem. Fernando. Hoje, secretário, por exemplo, existem berços, quantos metros de capacidade hoje existentes? Como o senhor comentou, 8 milhões de metros cúbicos, obviamente, para o telespectador entender isso, o que isso representa? Quantos, por exemplo, tem determinados berços que o navio, por exemplo, tem 12 metros, 11 metros, só para ter uma ideia. E o que isso representa de prejuízo de carga que estaria aqui no Porto de Santos e está indo provavelmente para outros portos? Então, rapidamente. Então, a profundidade que a gente falou de dragagem de aprofundamento, para 15 metros significa que a profundidade será de 15 metros, porém o calado a ser praticado será 10%, tem que se diluir 10% da profundidade. Então, ou seja, uma profundidade de 15 metros tem que ser 1,5 metro
que é a famosa lazeira para que o navio possa entrar, particularmente lá fora. Aqui dentro, esse percentual cai um pouquinho para 7%, 8%. Por que precisa disso? Porque o navio não pode navegar bem próximo do chão. Além disso, o navio tem esse efeito que em português é caturrar, que faz esse movimento, né? Então, ele próprio tem a possibilidade de tocar o fundo. Então, a profundidade de 15 metros, nós vamos sempre, o calado aí máximo que nós teríamos seria de 13,50. A gente tem 13,20 aproximadamente nos melhores trechos. Agora, só para dar uma ordem de grandeza, um pé, ou seja, 30 centímetros a menos, num navio graneleiro, nesse navio, o nosso, por exemplo, nós exportamos soja. Nosso grande comprador é a China. E a gente usa um tipo de navio chamado Panamax. Num navio Panamax, um pé a menos de calado corresponde a 5.000 toneladas a menos de carga. Então, 30 centímetros a menos significa 5.000 toneladas a menos, portanto, frete mais caro para a China. Então, isso diminui muito o poder de competição brasileira em função do nosso calado. Daí a importância da dragagem em todos os portos. Nós vamos para um rápido intervalo, secretário Fernando, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 14 de julho. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, professor doutor Fernando de Maria. E agora nós vamos a uma pergunta de um telespectador. Paulo. Chico, o telespectador é o Silvio, morador do bairro da Ponta da Praia, aqui em Santos, nos enviou uma pergunta agora através do e-mail je@enfocecom.com.br, onde você de casa também pode participar do programa. Ele faz a seguinte pergunta para o secretário: a movimentação de grãos nos terminais portuários da Ponta da Praia tem prejudicado cada vez mais a qualidade do ar no bairro. Que medidas estão sendo tomadas para solucionar o problema? Olha, é a manchete de hoje, né, do jornal Tribuna, inclusive. Silvio, você tem toda a razão. Esse é o principal conflito na relação porto-cidade. Desde que o prefeito assumiu, ciente naturalmente dessa grave situação, nos incumbiu aí de tomar medidas em relação a isso. Aí nós iniciamos o nosso trabalho tentando um diálogo com o governo federal. Mas foi extremamente difícil. Aí, em agosto do ano passado, teve o processo de arrendamento, enfim, essa história que todo mundo conhece. Isso nos levou a mudar, inclusive, a lei de uso e ocupação do solo, determinando que não se poderia, que ao término dos contratos, não poderia mais ter operação de grãos na Ponta da Praia. O governo federal reagiu, judicializando a questão, levando a questão ao Supremo. Também da parte da prefeitura, nós mudamos a nossa lei ambiental. Isso até o secretário Luciano deve iniciar ainda esse mês um processo bastante forte aí de fiscalização das atividades portuárias. Lamentavelmente, Chico, a questão é que
A cidade sofre os impactos do porto, mas, porém, nós não temos as ferramentas e a gestão para mudar isso. Isso, de fato, cabe ao governo federal. O máximo que nós podemos fazer é acionar a CETESB. A CETESB vai, autua. O número de atuações da CETESB é bastante alto. Quem tem efetivamente que mudar isso é o governo federal. Nós temos que pressionar o governo federal. Em relação à Ponta da Praia, nós temos procurado um entendimento em relação ao destino da Ponta da Praia. Existe uma preocupação, particularmente dos trabalhadores. Houve um entendimento errôneo de que nós queríamos terminar com a atividade. Nós não queremos terminar com a atividade. Nós queremos que, ao término dos contratos, nós queremos respeitar todos os contratos existentes. Nós queremos mudar essas operações para um lugar mais adequado. Área continental? A área continental já tem, inclusive, uma outra opção. Que nós estamos trabalhando. Então, nós queremos mudar para uma área mais adequada, onde não vai causar impacto, que essa operação possa crescer, aí, triplicando, enfim, conforme nós tivermos a necessidade, naquele local nós possamos ter outras atividades portuárias não poluentes e que não vá agredir a população. Então, nós vemos com muita preocupação o agravamento da situação e, sem dúvida, isso fará com que o nosso prefeito volte à carga, cobrando energicamente providências do governo federal. E no inverno a situação se agrava, né, Fernando? E tem mais respiratório, pior problemas ainda. Respiratórios, é um problema até de saúde pública, enfrentado pelos moradores da Ponta da Praia e também do estuário, de toda aquela região ali. Agora, secretário, além disso, uma das empresas, o contrato, Fernando, vence em 2017, quer dizer, o primeiro contrato vai vencer em 2017, ou seja, daqui a 3 anos. Pelo menos durante todo esse período, já que o governo federal recorreu ao Supremo e o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar por meio do ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que a atividade é economicamente importante para o país e vai continuar na Ponta da Praia, pelo menos até que o mérito da ação seja julgado. Agora, quando isso acontecerá? Fernando. Isso é uma briga boa aí, que não é tão simples, assim como acontece com os armazéns ali na entrada da cidade, onde está o Museu Pelé, ali é outra briga boa nesse sentido. É verdade. Enfim, secretário, dentro dessa perspectiva também, a gente tem a lei dos portos, que já completou 1 ano, mês passado, né? O que o senhor sente que mudou nesse aspecto? Pelo menos os empresários aí, as reclamações são maiores, que criaram 2 grupos. O governo federal conseguiu criar 2 grupos, um com uma regra recente e outro com a regra anterior, e aí você cria, obviamente, problemas aí de competitividade nesse sentido. O que isso já tem afetado ou não tem afetado diretamente em termos de arrecadação para a prefeitura, alguma coisa nesse aspecto, ou no dia a dia mesmo na área portuária? Não houve. Eu acho que, por enquanto, o que a lei trouxe foi uma grande desconfiança em relação a isso tudo que está acontecendo. Tudo que foi feito de uma maneira desastrosa, né? O próprio processo que envolve os arrendamentos aqui de Santos, os questionamentos, enfim, a própria judicialização, isso trouxe o inverso do que o governo federal esperava. Se esperava aí instrumentos para alavancar investimentos, está havendo exatamente o contrário. Ouvi há pouco tempo de um grande operador portuário que marco regulatório bom é marco regulatório antigo, porque todo mundo conhece, sabe como funciona, sabe fazer conta, chegar no número lá na famosa bottom line, lá na última linha com o resultado e fazer os investimentos. Então, ao contrário do que se esperava, a nova lei trouxe aí toda uma inversão de expectativa, um congelamento de investimentos. Em relação à prefeitura, nossa arrecadação do imposto sobre serviço está diretamente atrelada à movimentação do porto. A movimentação do porto está ligado com a balança comercial, da própria vitalidade da economia. Nós passamos por um momento de desaceleração da economia e nós sentimos isso na arrecadação, isso está visível na própria movimentação do porto, que tem
caído, né? Ela tem crescido muito menos do que se imaginava. Então, esse ano nós devemos, se tivermos um crescimento, vai ser muito pequeno em relação ao passado e assim mesmo, se crescermos, será em alguns setores aí muito específicos. Durante a discussão do novo marco regulatório, o que mais se falava, secretário, era que o porto se tornaria mais competitivo, mais ágil, mais eficiente, né, com o novo marco regulatório. E um ano depois, os especialistas mostram exatamente o contrário. Não tivemos nada disso. Aliás, uma outra decisão também da nova lei foi a de retirar poderes do CAP. O CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, deixou de ser um órgão meramente, um órgão deliberativo, para se transformar num órgão meramente consultivo. O senhor é membro do CAP, secretário. Afinal, as reuniões do CAP, além da discussão, enfim, da troca de ideias, o que é que se pode retirar concreto das reuniões do CAP? Nós, conselheiros, nós vamos lutar muito contra a situação. A primeira reunião do CAP, eu diria que foi deprimente. Foi uma receitinha de bolo, né, que o governo... Foi exatamente isso. O governo federal fez reuniões com os presidentes e disse para todos os CAPs do Brasil, olha, vocês têm que fazer isto. Deu modelo de como tinha que ser tudo. Então, é inadmissível, quer dizer, é uma questão que eu acho que é uma afronta, porque é óbvio que sugestões são bem-vindas. Agora, dizer, olha, vocês têm que fazer isso, nós não vamos aceitar. Então, houve ali, com muita delicadeza, os conselheiros ali notaram essa situação e isso causou uma indignação e nós vamos levar. Particularmente, os operadores foram muito felizes em sugerirem alguns temas permanentes para o CAP. Aliás, o primeiro tema sugerido foi a dragagem, foi o primeiro grupo de trabalho que foi criado. Nós já tenho participado das reuniões do grupo de trabalho de dragagem, também temos trabalhado no grupo de trabalho que trata das finanças da CODESP, que é outra coisa que preocupa. A própria CODESP tem alguns temas estratégicos, como a questão da energia, que pouco se fala, mas é uma preocupação se nós vamos ter energia para sustentar o crescimento do porto. Quer dizer, tem diversos assuntos que nós não vamos deixar de pautar no CAP, independentemente da vontade do governo federal. Nós vamos propor a discussão sim no CAP. Nem para se extrair um documento e se encaminhar, já que há uma centralização excessiva, encaminhar um relatório, enfim, ao governo federal. Antigamente nós encaminhávamos como determinação, agora nós vamos encaminhar como sugestão. Fernando de Maria. Secretário, pelo jeito esse ano a situação melhorou em relação à movimentação dos caminhões que descem ao porto. O senhor acha que isso vai se manter ou existe aí algum sinalizador aí de perigo aí que novamente poderemos ter problemas como ocorreram no passado? Olha, Fernando, com muita alegria nós vimos a confirmação do que nós dizíamos no ano passado e brigávamos, que nós estávamos no caminho correto. Quando em novembro do ano passado o governo federal resolveu entrar de cabeça e fazer valer o que nós tínhamos combinado, você viu que a situação mudou radicalmente. E agora o que nós brigamos é por avanço. Nós temos aqui uma coisa bastante elementar, nós precisamos complementar isso, ter efetivamente uma gestão de toda a logística, desde a origem até aqui. No começo se tinha uma preocupação muito grande em relação à produção, que o pessoal ia dizer, não, vocês transferiram, o problema que nós tínhamos aqui, né, nós transferimos para vocês e vocês mandaram de volta. Mas graças a Deus isso não aconteceu. O que nós vimos foi o contrário, um barateamento do frete, porque os caminhões começaram a ter uma utilização melhor. Então a utilização melhor, caiu o frete num determinado momento em 13% em relação ao ano passado. Então é uma prova de quando nós montamos alguma coisa que é eficiente, todos ganham. Né? E nós temos efetivamente redução de custo. Então nós precisamos caminhar para os passos seguintes, só para que você tenha uma ideia em relação ao futuro. A cidade de Santos está montando o seu CCO, Centro de Controle Operacional. Nós estamos com uma conversação com a CODESP para que a gente troque informação, inclusive do agendamento, para que a gente tenha um controle
virtual de todas as movimentações aqui envolvendo a logística de cargas chegando e saindo do porto e também dos próprios caminhões da cidade. Isso é uma das coisas que estão planejadas, que nós tenhamos também um controle em relação à circulação. A cidade tem aí, todo mundo sabe, 39 km², nós temos 312 mil veículos já em Santos, então cada vez nós vamos ter que ter um processo mais apurado de controle aqui do que está circulando aqui nessa porção de ilha que cabe a Santos. Secretário, eu gostaria também da sua avaliação, da sua opinião sobre outra questão polêmica no Porto de Santos, que é a questão do arrendamento de áreas portuárias e os pareceres do Tribunal de Contas da União. Mas gostaria que o senhor comentasse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 14 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria. E eu deixei no bloco anterior, secretário, pedindo a sua avaliação, a sua análise a respeito do arrendamento de áreas portuárias, outro tema delicado, polêmico, particularmente aquela questão dos pareceres do Tribunal de Contas da União, enfim. Como é que está essa situação, secretário? Bom, o TCU continua avaliando os editais. Os editais, conforme todo mundo sabe, tinham aí inúmeros equívocos, que isso foi fortemente contestado aí pelos candidatos ao arrendamento. O último passo que nós tivemos é que um dos ministros pediu vistas ao processo, então ele está olhando os processos. O governo federal, das 19 questões levantadas, sanou pelo menos 15 delas, mudando algumas coisas que estavam nos editais. Mas, sinceramente, o que eu acho, até no começo nós falamos do novo ministro, eu acho que um grande papel que um novo ministro poderia se prestar era deixar algumas situações sanadas, mas a decisão em relação a isso deixar para o próximo governo. Nós estamos no final do governo da presidente Dilma. De uma certa forma, o presidente Fernando Henrique fez isso ao deixar para o governo Lula, por exemplo, a questão da regionalização ou a gestão tripartite. Eu acho que seria extremamente oportuno nós termos um processo, uma completa revisão dessa situação envolvendo processo mais transparente, né? Porque nós temos, em relação à Ponta da Praia, nós temos, por exemplo, a oportunidade de reparar erro histórico, claro, que é a localização do terminal de grãos na Ponta da Praia. É equivocado. Logisticamente é um absurdo. Nós temos os vagões, os caminhões cruzando a cidade inteira para chegar na Ponta da Praia, somado às questões da poluição. A gente fala a questão da poluição, mas temos que falar também da questão logística. É um absurdo os caminhões terem que cruzar a cidade inteira, interrompendo os outros terminais que estão ao longo aí do porto, até chegar à Ponta da Praia. É um absurdo. E se crescermos a movimentação de grãos na Ponta da Praia, vai crescer o problema. Então, é um absurdo. Então, nós temos a condição de reparar, quer dizer, um momento histórico de reparar esse equívoco. Então,
para nós seria uma grande oportunidade se esses editais fossem revistos e houvesse uma nova discussão, um verdadeiro pacto, que é isso que nós queremos, um pacto entre o município, o governo federal, em relação aos arrendamentos que serão efetivados. Então, a nosso ver, seria excelente se esses editais, então, não prosperassem, que o TCU até fizesse fossem corrigidos, né? Fossem corrigidos e para depois serem colocados exatamente serem lançados. Então, está no TCU e estamos aí, já fizemos aí uma série de ações com o TCU e fizemos até um convite para que o presidente e o vice-presidente visitem Santos, que eles não conhecem, e esperamos que isso seja efetivado. Conhecer a realidade do Porto Santos. E esperamos que eles aceitem o convite, que nos próximos dias nós tenhamos aqui a visita do presidente e do vice-presidente aqui, para que a gente possa mostrar em loco, olha, é isso que está acontecendo aqui em Santos. Muito bem, seria de fato muito importante. Mas temos mais uma pergunta de um telespectador, não é isso, Paula? É isso mesmo, Chico. Agora é do Evandro, ele é morador do bairro do Gonzaga, aqui em Santos. Ele pergunta, o projeto de revitalização do porto no Valongo vai ser retomado? Sim, vai. Nós temos um grande condicionante, o condicionante ali do Porto Valongo é o mergulhão. Então é assim, depois de um tempo a Codesp contratou o projeto executivo, o projeto executivo aí está com cerca de 70%, 80% concluído. Sim. Ao se avançar no projeto executivo, a conclusão é que a execução do mergulhão custaria alguma coisa entre 800 e 900 milhões, contra 300 milhões que estavam estimados no PAC. Imediatamente a Codesp nos chamou, expôs o problema e nos convidou então a debater uma redução do escopo. A partir daí, por coincidência, no dia seguinte nós tínhamos uma reunião no Ministério Público para tratar desse assunto, que envolve ali, porque os armazéns são tombados. Sim. E não estão sendo conservados pela Codesp. Então, o Ministério Público nos chamou e até a gente foi, logo no dia seguinte, a gente teve a oportunidade de debater isso no Ministério Público. E mais ou menos nós debatemos uma alternativa que seria a redução do mergulhão aí do trecho coberto de 900 e poucos metros para pouco mais de 700 metros. Por que isso? Porque a partir de um determinado trecho, o que nós temos ali na Avenida Perimetral são rochas. E a escavação dessas rochas para fazer ali o mergulhão seria extremamente onerosa. Então, é mais ou menos com essa visão que nós trabalhamos. Então, a condicionante, então, para a realização do Porto Valongo é o mergulhão, isso que nós estamos vendo no momento. Se essa redução do trecho coberto do mergulhão não vai causar um impacto muito negativo para o projeto Porto Valongo. Nós temos uma reunião para essa semana dos técnicos da Prefeitura, nós devemos rapidamente responder à Codesp, eventualmente propondo alguma alternativa para que nós tenhamos então a efetivação do Porto Valongo. Temos também a reunião agendada do grupo de trabalho que envolve a Prefeitura, a Codesp e a CEP, com relação ao Porto Valongo. O nosso desejo é que, resolvido a questão, definida a questão do projeto executivo do mergulhão, tenhamos, enfim, todas as informações que vão possibilitar levar adiante, então, processo de licitação e para começar do Porto Valongo. Perfeito. Fernando e Maria. Secretário, dentro do aspecto lá do mergulhão, que a gente ouve falar tanto, a gente fica um pouco cético de tantas promessas, tantas ações, né? Até a nossa profissão, né, Chico? Leva isso mesmo, né? A gente acaba... De tanto que a gente ouve. A questão dos armazéns são tombados, tudo bem, né? Mas a forma como o senhor comentou agora é que a Codesp não está dando a mínima atenção. A USP, pelo menos, está instalada lá ou já saiu de lá? Ou ainda tem no terminal, no armazém 7 ou 8, eles iam colocar um container lá, está funcionando lá, né? Isso. A USP, os armazéns 7 e 8 é para a USP e para o Instituto Oceanográfico. E sim, existe um processo de ocupação, a USP virá para lá. Mas ela também precisa vir para lá dentro de uma situação mais ou menos resolvida. No momento, ela foi cedido o armazém e ela tem ali um plano de ocupação que nós também estamos discutindo. O restante, os outros armazéns, cabe então a Codesp
preservar, e o Ministério Público está cobrando isso de uma forma muito intensa da Codesp. Nós temos o Dr. Dauri, que é o promotor, ele está de férias agora. No início de agosto nós temos já agendado uma reunião onde a Vale vai voltar a cobrar um plano de trabalho da Codesp. Então a Codesp até lá deve falar do mergulhão, enfim, deve falar do plano de ataque, como deve ser executada a obra do mergulhão. Isso passa ali por algumas intervenções em relação aos armazéns. Então no início de agosto nós devemos aí ter também caminhar mais um passo nesse processo. Porque ali a área do Valongo, né, com o Museu Pelé, né, toda aquela recuperação que está sendo feita. As torres da Petrobras. As torres da Petrobras estão para ser inauguradas até o final do ano. O VLT que vai passar por ali. E a revitalização da cidade, a ocupação dessa faixa da cidade, a própria cidade, através do plano diretor, está incentivando aí o aparecimento de um outro tipo de moradia ao longo do VLT, que privilegia o transporte público em detrimento aí do transporte individual. Habitações de interesse social. Exatamente, uma série de coisas. Então, é necessário que isso tudo aconteça, esse conjunto tudo aconteça, para que nós tenhamos aí o ajuste de diversas situações que ao longo do tempo foram... Como as obras da entrada da cidade, quer dizer, esse conjunto de obras estruturantes, enfim, tem que sair. Agora estamos no final do governo, ano eleitoral. Acho que pelo menos isso fique para o ano que vem, para o próximo governo, né? Seja ele qual for. O túnel, a entrada da cidade, aliás, não só o túnel os dois, né? O da Zona Noroeste e também o do Santos Guarujá. Isso tudo é uma preocupação do prefeito Paulo Alexandre, que essas várias situações que existiam, as promessas todas, ele quer que isso tudo seja efetivado. Talvez ele passe aí para a história como uma pessoa que conseguiu, né, efetivar essas coisas todas que foram esquecidas ao longo do tempo. É preciso que o governo federal também, quer dizer, a contribuição do governo federal é indispensável em todo esse processo, né? Estamos aqui num ano eleitoral, eu repito, há 3 meses das eleições, e é preciso que isto avance. Que o momento eleitoral não seja um problema, e além do que o novo governo também assuma com esse compromisso. Só lembrando, né, a gente fala do governo federal, né, só lembrando que o que o governo federal faz é retornar para Santos valores que a Santos arrecada. Só a alfândega arrecada cerca de 2,5 bilhões de impostos de importação e de exportação por mês em Santos. Então, acho que nada mais justo que devolver um pouco desse valor arrecadado para Santos. Não é natural? Temos o maior porto do Brasil, precisamos aqui ter boas soluções. É como também a verbadade, né? Que todo mundo acha que é um favor e, na verdade, é um direito dos municípios que são municípios turísticos, né? Exatamente. Santos e todos os demais. Na verdade, está apenas se devolvendo isso. Secretário, nós temos ainda mais um minutinho. Eu gostaria de encerrar agradecendo a sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque e esperando que as coisas no Porto de Santos, no futuro, as perspectivas sejam as melhores possíveis. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, secretário. Eu agradeço pela oportunidade, é sempre importante estar fazendo uma prestação de conta para o cidadão. Afinal de contas, é o santista, o cidadão, agora em particular, até nosso assunto principal aqui, é que sofre desses impactos ali na ponta da praia. Claro. É uma situação que, efetivamente, nós temos aí um total empenho em resolver o mais prontamente possível. Gostaria até de aproveitar, cumprimentar, nesse momento deve estar zarpando aqui de Santos o navio Escola Brasil, que vai fazer mais uma viagem aí de cerca de 5 meses aí por 14 países, levando aí a nossa futura geração aí da Marinha. Estou até com a gravata do navio em homenagem até ao Brasil que está no Porto agora. Obrigado, secretário. Obrigado, Fernando de Maria, mais uma vez pela presença. Obrigado a Paula, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pelo carinho, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.